Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e para trazer alguns bastidores do último dia da janela de transferências do Internacional, que ficou marcado muito mais por saídas do que por chegadas. Quero falar também sobre movimentos importantes que o Inter está fazendo na sua categoria de transição. E também um bastidor importante sobre o novo capitão do Internacional. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Estamos numa data FIFA, o Colorado volta a campo somente lá no dia 11 contra o Fortaleza, mas a gente tem muita coisa para falar sobre o Inter, afinal, janela de transferências, movimentou o estádio Beira-Rio. Eu quero trazer alguns bastidores para vocês em nome da Zapay, aplicativo gratuito, onde você paga licenciamento, multas, IPVA, tudo do teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, você sabe que tem que baixar o aplicativo da Zapay. Paga tudo parcelado no cartão de crédito. E além disso, tem o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o aplicativo, ele está disponível aqui na descrição do vídeo para que você tenha essa facilidade para rodar tranquilo com o teu veículo, tá bom? Zapay, Z-A-P-A-Y, meus parceiros aqui no canal. Turma, vamos começar falando sobre, para mim, a principal movimentação do dia do Internacional, que é a saída do Robert Renan. Já é oficial, não é mais jogador do Inter, e a pergunta que vocês fizeram bastante durante o dia é sobre o valor, o faz-me rir, que o Robert Renan deixará nos cofres do Internacional. Tem algumas coisas que a gente tem que pontuar aqui, tá? A gente falou bastante, né, durante a transferência do Robert Renan, aliás, em especial desde a cobrança, né, de pênalti que ele fez contra o Juventude na semifinal do Gauchão, aquela de cavadinha, sobre o valor da saída do Robert Renan, a taxa de vitrine que o Inter poderia ganhar, que estaria estipulada nos 4 milhões de euros. Na verdade, a negociação mudou, porque os russos e os árabes, eles foram bem inteligentes, na verdade. Porque na negociação que levou o Robert Renan ao Al-Shabaab, já anunciado, inclusive, né, rede social, aquela coisa toda, o clube árabe, ele pegou o Robert Renan por empréstimo, não em definitivo. Se essa negociação tivesse acontecido em definitivo, o Zenit teria de pagar os 4 milhões de euros ao Internacional. Ainda há uma dívida do Zenit com o Inter em relação ao dinheiro do Yuri Alberto, né, que teve todo aquele enrosco, né? Vocês vão lembrar, quando o Yuri vem para o Corinthians, não tem um valor envolvido na negociação. O Corinthians envia vários jogadores para o Zenit, entre eles o Robert Renan, tem o Mantuan, que foi para lá também, o goleiro Ivan, que hoje está no Internacional. Então estava tudo meio no contexto ali, tá? Então tem essa dívida que é um negócio à parte, e agora tem essa outra situação. Como o Inter, né, viu que estaria sendo passado para trás neste negócio, o Inter pontuou o seguinte para os dois clubes envolvidos, o Zenit e o Al-Shabaab. O Inter vai ganhar 250 mil dólares pelo empréstimo do Robert Renan, ou melhor, pelo fim do empréstimo, pela rescisão antecipada do empréstimo, como bônus pelo prejuízo, né, de não ter mais o jogador. Se a gente pegar rapidamente aqui, deixa eu pegar a cotação do dólar e botar lá os 250 mil, dá na casa aí de 1 milhão e 400 mil reais que o Inter está ganhando pela rescisão do empréstimo do Robert Renan. É um valor irrisório, a gente sabe disso, né? Mas pelo menos ganhou alguma coisa. Para sair do Internacional, na resenha que teve, né, do Robert Renan com o Inter, né, que o tirou inclusive do jogo lá contra o Juventude em Caxias do Sul, o Inter colocou que ele teria de abrir mão do salário de direito de imagem de julho e agosto. E ele abriu mão, rescindiu, né, colocando isso como termo. Isso dá mais ou menos, gente, se a gente for colocar salário mais o direito de imagem, na casa dos 3 milhões de reais que o Inter está economizando com a saída do Robert Renan. O salário médio do Robert Renan estava na casa dos 250 mil reais por mês. Então, coloca isso aí em salário, mais o imagem, mais o 13º, o Inter chega num valor, né, que considerou justo para liberar o Robert Renan. E colocou uma cláusula. Caso o Al-Shabaab queira comprar o Robert Renan em definitivo junto ao Zenit, o Inter colocou uma cláusula de 1 milhão de dólares. Se a gente colocar, né, na moeda brasileira,
5 milhões e 600 mil reais, somados a 1 milhão e 400 que o Inter ganhou do empréstimo, tá aí a casa dos 6 milhões de reais, né, que o Inter faturaria com o Robert Renan. Eu, sinceramente, gente, acho que no atual estágio que o Robert Renan chegou no Internacional, é claro que o Inter deixar de faturar 4 milhões de euros é um valor significativo. Mas ia ser vendido para onde? Não estava jogando, reserva, sem confiança, fazendo uma agada atrás da outra. Então, acho que qualquer valor que entrar por este jogador em específico, tá bom, tá ok, né? Que seja feliz, boa viagem, sucesso e obrigado por nada, né? Fica o legado do Robert Renan, né? Que foi mais caçombado aí dos torcedores do Juventude do que qualquer outra coisa, né? E, bom, que seja feliz lá no Al-Shabaab da Arábia Saudita. Há uma mudança também, tá? De postura nas categorias de base do Internacional, a gente já vem falando sobre isso, o Inter vem contratando bastante jogadores semi-prontos. E uma contratação que o Inter efetivou é de um jogador que vem de Gana, da África, né? Um jogador ganês, que é Benjamin Arhin, jogador que chega do Dansoman Wise 11, Futebol Clube, time da Gana, né, que então está reforçando a equipe sub-20 do Internacional, volante nascido em 2006, estou colocando a imagem aqui dele inclusive na tela, vem com um contrato de empréstimo. O Inter que também, gente, vem contratando alguns jogadores neste aspecto, tá? Ontem também anunciou a contratação do volante Gustavo Santos, vem para o time sub-20, também 18 anos de idade, vem por empréstimo junto ao Cuiabá. Então o Inter está fazendo essas negociações, o Inter que já foi eliminado do Brasileirão Sub-20, fez uma arrancada muito ruim, né? Foi lanterna durante muito tempo, arrancou depois, conseguiu alguns bons resultados e agora, né, está jogando a Copa Federação Gaúcha de Futebol, onde, né, o Internacional está colocando estes jogadores. Qual é a ideia? Colocar jogadores que não vêm atuando no profissional, caso do Luca Drummond, foi titular inclusive na estreia contra o Gaúcho de Passo Fundo, e esses jogadores de 18, 19, 20 anos que podem fazer uma transição para a equipe, né, de cima e também dar um suporte para os jogadores mais novos, como por exemplo o Iago Noal, que tem 17 anos de idade e que é projetado, né, em cima do plantel principal. Ele, o Ricardo Matias e o Gabriel Carvalho sempre foram considerados, né, as principais promessas do Inter no time. O Ricardo já está no time de cima, o Gabriel Carvalho já é um titular, o Iago Noal ainda vai ter que buscar o seu espaço. Mas então fica o destaque para duas contratações, Gustavo Santos, volante do Cuiabá, e o Benjamin Arhin, o ganês, que chega aí para reforçar o Inter cada vez, né, mais internacional. Quem sabe não está pintando aí um novo Partey, né, no Internacional. Sonhar é de graça, né, daqui a pouco pode acontecer. Para a gente fechar, quero falar sobre Rafael Borré. Afinal, ele foi o capitão do Inter contra a equipe do Juventude, não sentiu o peso da braçadeira, fez o gol da vitória, um golaço de cabeça, chamou responsabilidade na zona mista, falou após o jogo, né, dizendo, né, que a direção fez movimentos muito interessantes, que colocam o Inter num caminho diferente, citando, claro, a contratação do Roger, a contratação do Alessandro, e dizendo, né, que é um privilegiado jogar no Internacional e que esse sentimento de privilégio de jogar em um clube grande como o Inter, um clube importante, um clube campeão do mundo, né, um clube com grandes conquistas, tem que estar impregnado nos funcionários, nos jogadores, na comissão técnica, que a partir daí as coisas vão andar um pouquinho mais naturais, tá? Então, é um jogador que vem encantando a todos os bastidores em relação a esta postura que ele tem diferenciada, né, em relação a outros jogadores que já usaram a braçadeira de capitão, por exemplo, não é mesmo? Então, pontos aí para Rafael Borré, que vem se destacando bastante nos bastidores do Internacional. Tá bom, turma? Não esquece de passar na KTO.com, onde a diversão acontece. O cupom é COLAR para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. E tô de olho aqui nos jogos desta terça-feira, jogos que já começam a movimentar aí nos bastidores. Tô dando uma olhada aqui, ó. Tem Brasileirão Série B com Mirassol e América Mineiro, estreia do Lisca pela América, tem Guarani e Curitiba, e aí já tem, né, taças rolando aí mundo afora, em especial, né, Liga Inglesa, tem também aí jogos espalhados pela Venezuela, Paraguai, Equador, todo mundo no aguardo da data FIFA, né? Afinal, o futebol para na maior parte do mundo e a gente fica de olho nas seleções. Tem, né, a gente
jogos para ficar de olho do Rocher pela seleção uruguaia, do Borré na seleção colombiana e do Ener Valencia na seleção do Equador, além da seleção sub-20 que terá o Gabriel Carvalho. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!